uma coisa muito interessante. Eu preciso subir porque eu ainda não fui para o céu. Antes, quando ele ressuscitou no domingo, ele teve que ir ao céu primeiro para se apresentar ao Pai. Então tem alguma coisa errada, porque se ele falou hoje, tinha que ser o que horas? Que dia? Naquele momento. Mas ele esperou quanto tempo para ressuscitar? Mais 3 dias. Então a gente anula totalmente essa passagem. Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, porque não foi. Se fosse assim, estaria errado. Então isso embasa mais a nossa fé, porque mostra que na verdade, em verdade vos digo hoje, estarás comigo no paraíso. Na história de na história de Lázaro, o que é interessante a gente também ressaltar é que quando Jesus tirou ele da sepultura, muitas pessoas esperavam ele contar alguma coisa sobre o que aconteceu quando ele estava morto, alguma história, se ele viu alguma coisa, e na verdade ele não tinha nada para contar. A única coisa que ele tinha para contar é glorificar o nome de Deus, porque ele havia sido ressuscitado. E o ladrão da cruz, ele se arrependeu aos 45 do segundo tempo mesmo, né? E isso mostra como Deus tem misericórdia, porque Ele quer que a gente se entregue a Ele hoje. Mas o ladrão teve uma vida toda ruim, e quando ele ia morrer, ele se arrependeu verdadeiramente, e Jesus salvou ele, né? E eu queria saber assim, é uma pergunta que eu acho que muita gente tem, eu também tenho. Uma criança, por exemplo, que ela nasce, bebezinha, aí de repente acontece um acidente com ela, e ela vem a falecer. Como que Deus julga isso? Existe alguma orientação nisso? Essa é uma pergunta que nós temos. Sempre eu me perguntava isso. E aí, e uma criança? Será que quando o pai se salvar, se o pai se salvar, ele vai para o céu? Será que se a mãe se salvar, ele vai para o céu? Sinceramente, na nossa Bíblia não tem a resposta. E Ellen White comenta algumas coisas a respeito. E uma das coisas que ela comentou foi o seguinte, no livro Visões do Céu, que ela fala que ela viu pessoas no encontro, se encontrando, e várias mães com o seu bebezinho de colo. Primeiro, as crianças, de alguma forma, não sei como vão ser salvas. Não sei como, não sei quantos, não sei quem, mas algumas vão ser salvas, porque lá está escrito. Mas alguma coisa me chamou a atenção, porque também fala que algumas vão estar sem os pais, e os próprios anjos vão vir e vão cuidá-las delas. Então, uma coisa a gente já sabe, que na Bíblia nós não temos explicação, e passando disso, a gente vai começar a fazer muita especulação, e especular talvez não seja a coisa certa em se fazer, mas sim aquilo que está escrito. E apesar disso, e uma coisa interessante também, Lucas, que eu estava pensando aqui, quando Deus ressuscitou Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele ficou alegre. E sinceramente, se eu estivesse no céu e Jesus trouxesse eu do céu, eu acho que Lázaro não ia ficar contente não. Ele ia falar: Jesus, o Senhor me trouxe de novo para essa terra, deixava eu lá no céu. Quer perguntar, Albino? Tem essa também, né? Eu queria perguntar para ele qual a resposta que ele daria se uma pessoa católica, segundo a crença deles, as pessoas morrem e vão para o céu, se for bons, se for maus, vão para o purgatório. Qual a resposta que você daria para essa pessoa? Porque segundo eles, todo mundo vai ser salvo, segundo eles, porque vai para o purgatório, fica penando, perambulando por aí, pedindo para os outros rezar, pagar promessa e tudo, e depois seria salvo. Então, qual a resposta que você daria para essa pessoa? Sinceramente, se eu tivesse um tempo com ela, eu ia fazer esse mesmo estudo que eu estou fazendo aqui, que eu ia mostrar o que era a alma verdadeiramente. Eu ia mostrar que quando a gente morre, o nosso corpo vai para a terra, né? Vira pó novamente, e o nosso fôlego de vida vai para o céu. Ia tentar mostrar na Bíblia o que é espírito, e eu acho que isso já explicaria, e ela ia ver na Bíblia que o que ela acredita talvez não esteja baseado na Bíblia. Tá bom?
Tiago? Cuidado, Tiago. Cuidado. Curiosidade. Uma amiga minha do serviço, ela é da Igreja Renascer, ela fala muito sobre o seio de Abraão. O que você falaria para ela? Que ela fala que todas as almas boas vão para o seio de Abraão. O que você falaria para ela? Ok. Oi? Exatamente, ele se baseou. Abraão foi uma pessoa muito importante. Foi o pai das nações. Então, com isso, todos eles acreditavam que ele ia ter um papel muito importante no céu também. Oi. No dicionário bíblico, seio de Abraão significa paraíso, casa de Deus. Olha, isso é interessante, eu não sabia. O seio de Abraão significa paraíso, a casa de Deus. Então todas as pessoas iam para o céu. Isso já explica muita coisa, porque isso você está falando é o original, mostrando o original, essa é a mesma palavra. Então isso já explica muito. Isso são termos, né, que a gente usa para especificar alguma coisa. E isso que ele fala que vamos para o seio de Abraão é a mesma coisa que a gente usa, então vamos para o céu. Vamos para o céu, para o paraíso. Ficou claro, Tiago? Obrigado. Exatamente. Foi Jesus. Quando Jesus ressuscitou, Ellen White que fala que muitas pessoas ressuscitaram também e passearam, entraram entre as nações e foram reconhecidas pelas pessoas. E falam que elas depois disso subiram aos céus ainda. Explicar, desculpa, não vou conseguir explicar. O Jonas quer falar? Mateus 27 também fala. O livro Primeiros Escritos deixa bem claro essa parte da história. Diz que quando Jesus ressuscitou, algumas sepulturas se abriram e pessoas ressuscitaram. Na verdade, quando Jesus morreu, teve o grande terremoto e algumas sepulturas se abriram. Durante esse tempo, essas pessoas ficaram fora da cidade. Quando Jesus ressuscitou, essas pessoas entraram junto com Jesus dentro da cidade. O Espírito de Profecia diz que essas pessoas se assemelhavam às pessoas da época de Abraão, que tinham a semelhança dos anjos. Eles ainda eram enormes, está no livro Primeiros Escritos, bem no comecinho. Quem quiser procurar depois vai ler legal essa parte. E o que acontecia também? Quando mataram Jesus, as pessoas queriam esconder a morte de Jesus, porque os grandes sacerdotes, aquelas pessoas que mandaram matar Jesus, e eles queriam esconder, porque se o povo soubesse que eles tinham arquitetado tudo para que Jesus morresse, as pessoas se voltariam contra eles. Só que eles se deram mal, por quê? Porque no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, essas pessoas entraram na cidade, e eles testemunharam a ressurreição de Cristo também. Né? Então, e aí depois no final, quando Jesus ascendeu ao Pai, essas pessoas também foram com Jesus. Isso, na história do santuário, a gente entende como as primícias. Jesus levou para o Pai a primeira colheita, a primeira parte dos salvos. Ele já levou para o Pai, e hoje eles estão lá, junto com Abraão, com Enoque, ou com Abraão não, com Moisés, Elias e Enoque. Entendeu? Abraão pode estar lá também, quem sabe não ressuscitou junto, né? Confundi. Eu entendi, obrigado. Entendeu? Entendi.